que são pessoas assim, muito preciosas para mim. Eu não preciso dizer que hoje é um dia especialíssimo, né? Estou muito feliz. Cada parto de um filho é um momento único, especial, né? E os livros também são nossos filhos. E a gente não pode dizer que gosta mais de um do que de outro. A gente ama todos, cada um de uma forma diferente. Assim como meus filhos, né? João Paulo, João Vitor, está aqui presente, e Ana, que estão aqui. Foram dias muito importantes na minha vida, que são presentes que Deus me deu, frutos que Ele me confiou, né? Ele semeou, né, em mim, e eu estou cuidando para que eu possa entregá-los um dia, né, a Deus, dizendo que fiz o meu melhor. Os 3. E os livros, eles são também filhos que brotam do Espírito Santo. E o primeiro livro foi Medicina e Espiritualidade, né, que eu me baseei na minha dissertação de mestrado. E o segundo foi Saúde e Oração, também na mesma temática, sempre falando sobre a importância da espiritualidade, né, a oração, a meditação, a reza do terço, já que eu sou católica, os efeitos benéficos sobre a saúde, né. A busca da felicidade pela fé, que eu escrevi diante da morte da minha mãe, e um momento assim de muita dor, mas que brotou toda aquela inspiração. Tem uma amiga aqui, Michelle, que diz assim: já sei que está muito bom, quando eu digo que estou com problemas, ela diz assim: já sei que agora você vai escrever. É uma maneira da gente dar vazão, né, à nossa emoção. E a psicanálise, ela diz que uma boa terapia é a gente escrever aquilo que a gente sente, né? O quarto livro foi Depressão Vira Esta Página, e agora o quinto, que eu desde criança sonhei em ser escritora, e eu tinha vontade de escrever algo que brotasse mais essencialmente de mim, da minha pessoa, do meu coração. Então, tudo de melhor eu pus nesse livro, inspirado pelo Espírito Santo, porque tudo de bom que a gente faz vem de Deus, né? Não é nosso. E ele veio muito espontaneamente. Então, tinha dias que eu estava escrevendo, eu escrevia muitas páginas, né? Pegava fatos que estavam acontecendo, fatos difíceis. Tem aqui uma amiga minha muito querida, que participou desses momentos, um deles, que eu até menciono no livro, que a gente trabalha, né, em função dos nossos dons, né, e da vinha do Senhor, digamos assim, não porque esteja tudo bem e maravilhoso na nossa vida. Nunca está. Se a gente for esperar, está tudo bem na nossa vida, a gente não faz nada. Então, a gente, mesmo sem vontade, a gente tem que rezar. Mesmo com pouca fé, a gente tem que rezar e pedir a um amigo ou um familiar para rezar por nós, porque isso nos dá muita força. Eu sou um exemplo disso e vou testemunhar sempre que a fé, ela nos sustenta em todos os momentos. E o meu amigo aqui presente, tão presente em todos os momentos da minha vida, além de outros que eu vou logo mencionar, senão para não ser injusta e não esquecer, né? Isabel, uma amiga nova, que é poetisa, muito linda, que está aqui, veio de Campina para me prestigiar. Tem um livro muito bom de poesia, muito lindo. E tantos outros que estão aqui, né? Minha nora, meus filhos. Lúcia, que é amiga da igreja. A outra Lúcia, que é amiga de infância, e Denei, que também são minhas amigas de infância. Dulce, que é minha colega também, da pediatria, que eu conhecia já há algum tempo, e que, né, fiquei muito honrada de ter aqui uma colega hoje comigo, nesse momento. Padre Andaci, que é amigo através de Padre Paulo, né? E tantas outras pessoas que estão aqui presentes, Dona Romilda, São Francisco. E, enfim, aí eu vou chamar aqui esse meu amigo, que é um irmão, né, de todas as horas, e que também me inspira com a dedicação, a força dele, né, a determinação na vida que ele tem, diante de tantas dificuldades, e em todos os momentos que eu tenho passado, desde que ele me conhece, que ele está sendo uma fonte de apoio muito grande para mim. Aí vai falar um pouquinho, porque inclusive ele fez a apresentação de alguns livros meus,
e desse também, Padre Paulo. Eu lhes convido a ficar em pé. E lhes peço carinhosamente, se puderem colocar o celular no modo avião, desligar melhor ainda. Porque fica deselegante chamar na hora da fala, da palestra. Deus, o princípio, como nos traz o capítulo 1 de Gênesis, a inspiração vem do silêncio. No princípio, o silêncio predominava, o Espírito de Deus pairava sobre a terra. E nada somos, nada temos sem Deus e sem a sua inspiração. Vamos pedir o direcionamento, a força que vem do Santo Espírito em socorro da nossa fragilidade, que nos inspira. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Na apresentação, eu cito o que São Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Por tudo dai graças ao Senhor. E olhando para cada um de vocês, eu não vou citar não porque eu termino esquecendo, sendo injusto. Injusto não, esquecendo mesmo. Agradecer a Deus. São Paulo diz, por tudo dai graças ao Senhor. Até pelas inúmeras dificuldades nós passamos, porque nos tornamos mais resilientes, mais determinados e mais fortes. E no capítulo 4, é só sobre gratidão a Deus, né? É agradecendo a Deus. Então, nosso Deus, obrigado por estarmos aqui. Esta manhã que reservaste para nós, para sermos presenteados com esta obra, falando com Deus, a partir do seu coração ansiado, que se inspira. E a escrita passa pelo recolhimento. Ninguém produz, ninguém escreve, ninguém se expressa sem primeiro elaborar, harmonizar a mente e o coração, pela oração, pelo silenciar. Eu coloquei aqui que a oração brota do silêncio, da escuta e da contemplação. Né? A escrita brota da oração, do silenciar, da contemplação e da transpiração de muita leitura. E a escritora Valderana escreve bem porque lê também, principalmente também lê. Então nós vamos fazer esse primeiro momento de oração agradecendo a Deus. Com a oração que brota do coração de Deus, da inspiração. Quando os discípulos pediram, mestre, ensina-nos a rezar como nós devemos. Não só agora, mas eu lhes convido a gente rezar de uma forma mais pausada. Porque nós rezamos a oração do Pai Nosso bem no automático, sabe? Mas assim como o boi que coloca o capim na boca e vai ruminando, vai degustando, assim deve ser a oração, deixar Deus falar em cada petição da oração do Pai Nosso. Assim rezemos. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedimos o auxílio daquela que está à direita do Pai e do Filho, como diz o Salmo 44, a rainha, ornada de ouro e alfim, à direita do Pai e do Filho que está por nós intercedendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. E a nossa proteção está no nome do Senhor, Que fez o céu e a e é terra. neste poder que nós nos revestimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos sentemos. Eu tenho quantos minutos? Não, tem que delimitar. 10 tá 10 minutos. Geralmente eu falo em modo rápido. Ou em modo tudo, depende do. Mais uma vez, olhando para vocês, ex-paroquianos, que nos tornamos amigos próximos. Pessoas que, de modo geral, vocês aqui, eu me sinto muito amado por você e vos amo. Olha, Jesus. Aqui está a Day, a tia Valderene, que é esse papel de minha amiga mãe, né? Representa. A Nora está aqui, chegou da Europa, o noivo está estudando lá em João Paulo, está na Alemanha. O João Vitor está aqui, faltou Bia, estava tão motivada para falar. E Ana, a caçula da doutora Valderene. E um prazer muito grande a gente também se conhecer quem está chegando agora. E Padre Daci, eu disse ano passado, ele veio de Brasília, tão novo, se aposentou um privilegiado, né, da Polícia Militar, como capelão. E eu falei assim, o senhor vai ser muito amado, uma pessoa muito feliz. Dito e feito, né? Mais de um ano. Bom, o próprio livro já traz a temática falando com Deus. Mas eu gosto de olhar para o retrovisor. Ou seja, olhar para a história. Tu tem que partir da história, né? Do ponto de partida para o presente em vista do futuro. Um certo dia, quando eu era padre no Rangel, cadê Mara? Foi embora. Mara foi embora. Quando eu fui padre no Rangel, na paróquia São Francisco das Chagas, eu cheguei um dia aqui e vi o primeiro livro do Dr. Valdelene, aqui nas Paulinas. Eu vi o livro Medicina e Espiritualidade. Quando eu olhei na orelha do livro Valdelene Andrade, João Pessoa, eu fiquei saltitando de alegria, orgulhoso. Né? Eu disse, meu Deus, será que eu devo conhecer esta escritora? Olha. Aí o que aconteceu? Do Rangel fui para a paróquia São Francisco de Assis. São Francisco me acompanha, né? Já em São Paulo. E lá, eu jantando com Helder Meirinha, eu falando do meu TCC de psicologia, que eu trabalhei a espiritualidade, como indicativo na qualidade de vida. E Meirinha falou assim, padre, depois nós temos uma amiga, Valdelene, que ela trabalha nessa linha espiritual da saúde. Eu disse, é o quê? Aí ligou na hora, eu bem formal. Cheguei lá com aquela maior formalidade, vai me comportar dentro da escritora, sabe? Resumindo, de 2016 a 2017, né? 2017 até hoje nós temos essa parceria. E a mensagem a gente não escolhe, é o coração. Porque humanamente a nossa personalidade é um pouco fortalecida às vezes também, né? Na verdade, não é Valdelene? Isso, oremos. Aí o que acontece? Eu fui convidado, assim meio que pressionado, a apresentar o terceiro livro, A Luz da Felicidade pela Fé. Fiz a apresentação. Por quê? Porque eu acho uma grande responsabilidade, né? E é mesmo, fazer uma apresentação de um livro que vai chegar aos 4 anos do Brasil, olha. E aí o que acontece? Foi o primeiro livro e depois o segundo que eu apresentei, Depressão de Esta Página. E agora o terceiro, Falando com Deus. Pois é, quando a gente conhece a pessoa, se aproxima, né? A gente vai vendo a essência. E justamente o que a senhora falou, que eu iria falar mesmo, reforçar. Que nosso percurso de sofrimento, né, de dor, como a senhora relata também, depressão, que passou por esse processo também, né, que escreve também. Quando a gente, eu digo muito assim, quando uma confissão, nós temos lembrado assim, quando alguém vem falar comigo, vem uma confissão para uma escuta, eu digo assim, fulano, tu és uma grande autoridade do que você do que você passa. Então a gente pode falar com propriedade. Então Valdelene escreve de uma forma assim muito prazerosa. Ela, conversando com ela, me incentivou muito a leitura. E é interessante, é difícil eu pegar um livro e dizer assim, doutora Valdelene, isso que eu quero, né? Porque o meu perfil assim, eu gosto assim, pela minha personalidade, ser objetivo, claro. Uma linguagem que não deixe de ser técnica,
mas ao mesmo tempo tão objetivo e tão claro, né? Que dê um prazer, porque a leitura, o saber vem de sabor, é a gente saborear, é a gente dialogar com o escritor e a escritora. Imagine, este livro vai percorrer o Brasil inteiro, e nós estamos tendo o privilégio de termos o contato direto com a escritora, né? Aí isso realmente nos impulsiona muito a leitura, né? E assim, doutora Valdênia, para não me delongar, eu quero dizer que a senhora, como os Reis Magos, abre o seu tesouro, o seu coração, para retribuir, para reconhecer. Aqui é uma verdadeira oração, pela sua experiência de falar com Deus. E também nos presentear, abrir o seu coração para trazer um pouco de si para até cada um de nós, até cada um. E assim o livro todos os livros é muito gostoso de se ler, porque de uma forma tão fundamentada a partir de grandes teóricos, né, da palavra de Deus, principalmente, que é a fonte principal, né, é a palavra, né, de onde tudo provém. Aqui estamos nós para realmente escutar e começar também a caminhar nesta trajetória de leitura e aí de fortalecer, junto com a Sagrada Escritura, a nossa proximidade com Deus. Então, assim, é muito gostoso, um tempo onde a gente percebe um mundo muito sofrido, um mundo em que a gente percebe uma grande fragmentação da sociedade, uma crise existencial muito grande, e a gente conviver, ter a literatura a pessoas que são tão otimistas. Eu gosto muito da palavra leveza, né? E o cristão, ele tem que ser leve, né? Tem por assim, dever ser leve, mesmo na dor, no sofrimento. Então, que a gente possa realmente saborear esta leitura, esta obra tão preciosa. E aí não tem desculpa não, porque hoje em dia há uma preocupação pela a nossa corrida e pelo nosso tempo, de um material que seja também compacto, né? E essa é a preocupação também da editora, poder oferecer. E aqui, doutor Valdênia, eu já finalizo sugerindo que vocês também, na inspiração que vocês têm, vocês podem também sugerir, quem sabe, daqui deste livro, sair uma coletânea. Porque este material aqui, este livro, pelo seu formato, né, ele deve ser uma coletânea. Quem sabe aqui desta plateia, usei a Assembleia que está para trás da missa, né? Mas posso também sugerir que escritores e escritoras aqui para escrever com a doutora Valdênia, ela é muito aberta e incentiva muito, viu? Quem sabe, né, Michele? Tá certo? E aí o que acontece, finalizando, oremos de novo, finaliza. Foi a partir dessa admiração, eu já estou finalizando. Cheguei ao minutos, alguém marcou não, né? Mas só para... É a partir desse espanto que quem me conhece aqui, Romildo Francisco, Lúcia, Raimunda, quem passou da missa comigo quando eu estava na paróquia, tanto no Rangel, chegou e saiu, como também na São Francisco, eu sou aquele de trazer, de se alegrar, de divulgar, de aprender, de dialogar. E esse período que eu passei na paróquia de São Francisco, 8 anos, para mim foi uma grande aprendizagem. Receber pessoas, não só da capital, mas do Brasil inteiro, estudantes. Então, alguém que conclui uma dissertação, uma tese, passa num concurso, e ali apresentar, valorizar e reconhecer, até com o objetivo também de estimular outras pessoas, outros jovens. Né? E foi a partir desse espanto, dessa admiração, que eu não me titulo como escritor, porque eu não tenho livros publicados. Né? Porque eu tenho publicado, tenho capítulos de livro, por conta do mestrado, né? Artigos científicos, mas próprios livros não tenho capítulo. Né? E com essa admiração me inspirei a gente formar um grupo de escritores e escritoras. E a gente tem um grupo de escritores e escritoras que vai continuar se reunindo mensalmente, até uma proposta, né, quem mais à frente,
ser criado, não pode dizer não. Tem que ser criado a Sociedade Paraibana de Escritores. Escritores não tem aqui João Pessoa. Tem a Academia de Poesia, de Letras, inclusive aquela senhora de 84 anos, 85 anos saiu daqui, Helena Medrado, ela tem quase 20 livros publicados. Ela é da Academia Nordestina de Letras. É isso? E essa proposta. Então, aqui estamos para, mais uma vez, como nós iniciamos, finalizar agradecendo a Deus. Antes da sua oração, eu queria só encerrar uma fala. Sim. Não, mas eu já ia dizer, só para finalizar, dizer assim, que foi muito divulgado nas redes sociais, jornais, mas quem está aqui, nós somos os escolhidos e escolhidos. E a gente tem esse papel de disseminar, né? Disseminar o conhecimento, a leitura e, assim como o Valdelene, pela nossa experiência, a gente também traduzir com a nossa vida, com a nossa fé, com o amor de Deus no mundo onde há tanta desesperança. Mas ao mesmo tempo, a gente é muito otimista e percebe que cada vez mais a gente vai encontrando pessoas que testemunham a sua fé e que a vida vale a pena ser bem vivida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Não vou me alugar. Antes de você começar, eu queria dizer ao Padre o seguinte, e a todos que muitas vezes, eu já li muitos livros, eu gosto de ler, não vou negar. Desde criança que eu sempre li. Mas tem livros que eu li que o conteúdo não diz nada. Entendeu? Não diz nada. A minha mãe sempre dizia assim, é melhor ser um livro que está estragado, mas com conteúdo que todos gostem de ler. Aí, muito por isso que, quando eu me casei e uma vizinha disse, vamos para a igreja, eu disse, bora. Quando eu peguei pela primeira vez no texto e na Bíblia, aí eu não disse. Aí, quando alguém me pergunta qual é o melhor livro, eu digo a Bíblia. Muito bem, concordo com você. E a Bíblia, ela tem me inspirado em todos os meus livros, tem citações bíblicas, né? Esse tem mais do que os outros, porque o próprio título diz, falando com Deus, nos leva à oração. E a palavra de Deus é o que melhor nos auxilia, né? Se quem não tiver coragem ou vontade de rezar, pode simplesmente abrir a Bíblia e ler. Tem coisas belíssimas, né? Salmos, palavras já do Eclesiástico, enfim, que a gente pode usar como oração, né? Meditar no Salmo. Mas só para encerrar, eu queria dizer o seguinte, que a música tema que eu disse, né, de Frei Gilson, deixa Deus falar deixa Deus sonhar em ti. Eu disse que a música tema porque é algo assim que eu já tenho em mente há muito tempo e coloquei aqui no capítulo que tem suplicando, né, tem várias orações que eu elaborei. A última delas é suplicando a Deus que me ajude a realizar tudo o que Ele sonhou para mim. Então, todos nós somos projetos e sonhos de Deus, todos os seres humanos. E Ele tem planos para nós. Aí tem até uma pessoal aí que fala assim, Deus tem planos para você e o diabo também, né? E realmente a gente tem que estar atento a isso. Né? E seguir, procurar realizar o que Deus sonhou para cada um de nós. Pode ser mãe, pode ser pai, que é uma tarefa já extenuante e muito importante. Que é a partir da família que sai a sociedade. Né? O mundo de pais vai nascer se a gente plantar a paz no nosso coração e nas nossas casas. Né? E o que será que Deus sonhou para cada um aqui? A profissão, né? Hoje em dia muita gente quer ser médico, mas Deus não sonhou que toda a humanidade fosse médico, não precisa, né? Nós precisamos de fisioterapeutas, de cozinheiros, de veterinários, de pessoas para mexer em computador, de construtores, né? E tantas outras coisas, porque a humanidade, ela depende, todos nós somos membros de um só corpo, que é Cristo, né?
E assim, no início do livro, começa assim com uma certa tristeza, né? Tanto é que eu intitulei Dias de Sombra, mas aí vocês não parem aí nos dias de sombra não, porque depois vão ser dias de luz, vão ter muitas preces que eu elaborei, né? Inspirada pelo Espírito Santo. As preces, elas devem ser rezadas por todos. Eu tive o cuidado de colocar de uma forma que pode ser o homem ou pode ser a mulher, que vai rezar por um filho, né? Que vai rezar pela própria saúde. Tem a oração pedindo para que nos livre ou nos cure do câncer, e que podem ser aproveitadas, né? Eu não escrevi só para ser bonitinho e colocar no livro, não. Eu escrevi com a intenção de que seja usado, né? E então, depois tem o capítulo só agradecendo a Deus, porque, como o padre falou, a gente tem que louvar e agradecer a Deus por tudo. Às vezes, de uma coisa ruim nascem outras coisas boas, né? E, infelizmente, coisas boas e ruins acontecem para todos, para pessoas boas e para pessoas ruins. Uma pessoa uma vez me disse assim, que não ia rezar não por quê? Me tomando como exemplo, disse assim, vou rezar por quê? Só lhe acontece desgraça? Se referindo a mim. Né? Aí eu disse assim, mas veja que eu estou de pé. Veja que eu não estou tirando a minha vida e eu estou fazendo o meu melhor. Tem momentos felizes também, coisas ruins acontecem para todos, mas se você não rezar, se você não tiver Deus, independente da sua religião, eu sinceramente não sei como vai suportar, porque cada dia, os nossos dias estão mais difíceis. E com Deus eu me levanto todos os dias e com Ele eu me deito. Senão não estaria falando aqui. Né? E é Ele quem me dá força. Às vezes falta fé, aí eu vou e peço alguém para que reze por mim. Né? A fé é um dom, e não é assim que a gente deve dizer, Senhor, aumentai a minha fé. E a fé, ela é cultivada, o amor ele é cultivado, né, a cada dia. E a humanidade está como está, porque está faltando Deus. Não está faltando Deus nas pessoas que estão sofrendo com depressão. Não é isso, isso é um grande engano e um grande preconceito. Deus está faltando na vida de quem se afasta dele, porque ele não se afasta de ninguém, por pior que seja, porque todo ser humano é fruto e criação dele. Né? Então, mais uma vez eu quero agradecer a todos e dizer que se gostarem e quiserem me dar algum retorno do que achou, tanto desse livro como de outros, e que espalhe a semente, né? Como o próprio padre disse, se sentir inspirado em escrever. Eu tenho aqui uma amiga que já me confessou que gostaria de escrever, né, Deneide? Eu disse a ela que ajudo ela se ela precisar, né? E assim como o Padre Paulo, eu amo incentivar as pessoas a estudar, a progredir na vida. Né? Já atendi muita gente com depressão, atendo crianças com depressão, ansiedade. Hoje em dia a doença está alastrada. E assim, quando eu tenho a oportunidade, agora não mais, porque eu não estou mais no PSF, né? Eu pegava mais adultos com esse problema. E que vinham falar espontaneamente. A criança geralmente ela não vem falar. Os pais é que vêm falar dos sintomas que ela está desenvolvendo, que às vezes a gente nem sabe que é depressão. Mas assim, eu sempre procuro incentivar a pessoa a buscar a sua fé, independente da religião. Se ela der uma brecha, aí eu incentivo. Volte para a sua igreja, vá para o seu culto, né? Frequente um grupo, porque a gente se fortalece. Troca experiências, um reza pelos outros, né? Então, assim, depressão não é falta de Deus. Se fosse assim, Padre Jonas não é um homem que está até sendo contado para ser santo. Ele sofreu muito tempo com depressão. E tantos outros, né? A gente tem que ter misericórdia de qualquer que seja o problema do nosso irmão e não ficar apontando e nem cutucando a ferida. E outra, qualquer pessoa pode ter depressão. Desde o bebê até uma pessoa muito idosa, né? Em qualquer fase da vida, porque vão ter os fatores do próprio corpo, fatores hormonais que vão variar, vão ter os fatores psicológicos que a gente é sensível em vários momentos da vida, né? Um desemprego, uma separação, a morte de um ente querido, de uma mãe, de um filho,
E qualquer pessoa pode cair nisso. Ou em depressão ou em outra doença. Porque, inclusive, a tristeza, o rancor, a mágoa também leva a outras doenças, como, por exemplo, o câncer. Por isso que a oração é tão importante. Que já está comprovado que aumenta as nossas células de defesa do nosso corpo. Né? Ajuda a liberar a serotonina, que é tão importante no paciente, na pessoa que está com depressão. Ajuda a liberar esses hormônios que são os hormônios da felicidade. O senhor vai encerrar com a oração? Oração. Pronto, então o padre vai encerrar com a oração e mais uma vez eu quero agradecer a todos e estarei ainda aqui um pouquinho mais, quem quiser conversar, falar alguma coisa, eu estarei atenta aqui para ouvir. Antes de você entregar o passar para ele, vou dar um testemunho agora. Eu tenho um rapaz lá perto lá de casa, que ele estava saindo de um relacionamento conturbado, estava querendo se suicidar. Aí, por sorte, o pessoal do Costa Silva, do São Sebastião, São João Batista, chamaram ele para a igreja, para a renovação carismática, tudo juntos. E eles ficam naquela cidade, não sei se eu vou, não sei se eu fico. Aí eu conversando com ele, aí ele disse, olha Fábio, aí pegou o celular e me mostrou, disse, olha, esse livro aqui, que é Catecismo da Igreja Católica. Eu disse, Dena, eu tenho esse livro. Eu já li, reli. Você quer? Eu disse, quero. Você tem? Eu digo, vou pegar um livro lá em casa. Está na casa da mãe dele, lá. Eu entreguei a ele. Parecia uma criança quando recebe uma caixinha de chocolate. Aí me deu uma caixa lá. Eu digo, olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já passei tanto perrengue na minha vida desde criança. Agora eu não se mata por ninguém aqui. Entrega a Deus. Coloque sua vida na mão de Deus. Chame Nossa Senhora para lhe acompanhar. É a melhor coisa que você faz. Mas não se liga ninguém. Depois disso, hoje ele é leitor, ministro da Eucaristia. Aí depois disso ele disse, a melhor coisa que você fez na minha vida. E foi, não fiz nada não, meu amor. Se você quiser agradecer, não agradeça a mim, não agradeça a Deus, não fiz nada. Isso aí Pronto, e já pensou, agora fala, você vai levar o livro para ele vai ficar felicíssimo e mais ainda vai dar sentido à vida, né? A palavra, olha aí, gostou da ideia? Ó, eu gosto assim, para a gente finalizar com a oração que está aqui na página 51, mas é assim, que o bom humor é uma das ferramentas tão boas desse mundo para a gente também superar. Lembrei agora, todo dia eu tenho depressão, pós-prato, depois do almoço. Victor Franco, ele no livro Em Busca de Sentido, que eu estou apertando para ele assim, mas vai ler agora não, depois eu leio, agora não. Que no campo de concentração ele percebia as piores atrocidades da vida. Ele percebia lá prisioneiros se jogando na cerca elétrica, cometendo suicídio, sendo levado para as câmaras de gás, sabe? A pior atrocidade, o inferno. E tinha um momento que lá no campo de concentração ele relata que ele tinha que contar também, às vezes, piadas com bom humor. Então, bom humor faz parte da espiritualidade, da resiliência do cristão e da cristã. Então, fiquemos em pé para a gente finalizar com a oração. Página 51. Olha que bonito. Agradecendo a Deus por este momento, por tudo. O Dr. Valdemar citou aqui o Salmo 75, versículo 1. Deixa eu localizar, página 51. Página 51. A minha idade. É a minha idade, 51. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois teu nome está perto, tuas maravilhas declaram. Agradecido o nó da vida. Obrigado, meu Deus, meu Jesus, pelo dom da vida, pelo ar que respiro todos os dias, pelo sol que ilumina minhas manhãs, pela lua e pelas estrelas que embelezam minhas noites.
por este céu azul que cobre nosso Brasil, pelas árvores que pintam com seu verde, amarelo, roxo, tantas outras cores. O caminho por onde passamos, pela tua força que vem de ti, pela força que vem de ti, quando caio diante dos desafios, por me consolar em minhas tristezas, por se alegrar com minhas vitórias e, sobretudo, por ser a razão de minha fé, por estar sempre comigo. Amém. Então, oração é contemplação também e agradecimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, doutora Valdelena. Obrigado à Livraria Paulinas por acolher aqui os escritores, ter esse papel também de ser protagonista, disseminar a leitura, uma boa leitura e nos acolher aqui neste espaço, que termina também sendo um espaço nosso. Muito obrigado. Padre Paulo bem lembrou, né, meu agradecimento às Paulinas, que já me recebeu aqui em outras vezes para fazer palestras, né? Se alguém mais quiser se interessar, pode indicar aqui, que é um ambiente muito bom, que sempre as pessoas procuram, né? Tanto para leitura como para trocar ideias, cursos. E meu muito obrigado também pelo acolhimento de hoje. Aí pode ficar à vontade, viu, gente? Obrigada.